Galerinha, voltamos, bloco 3. Dessa vez a gente vai discutir a questão de alguns pressupostos específicos, que a gente vai ver que nada mais é do que cabimentos, né, relacionados com a esfera civil, que estão lá na Constituição Federal, não é no CPC, tá? E também a questão da regularidade formal do recurso extraordinário e do recurso especial, tá bom? Então vem aqui comigo, olha só. Vamos começar pelo RESP, né, recurso especial. Olha só. O RESP ele possui esse cabimento, ou o que a doutrina chama aí de pressupostos específicos, tá? Aí no artigo 105 da Constituição Federal, tá? Inciso 3, que aí diz, ó, compete ao STJ, e aqui a gente já tem a questão de competência, tá? Então, compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância, pressuposto genérico, que a gente já viu, né? Pelos TRFs ou pelos tribunais de justiça dos estados, do DF e dos territórios, quando a decisão recorrida, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então vejam, a decisão recorrida aqui, ela sempre vai ser o quê? Uma acórdão. Como é que eu sei que a decisão aqui, ela sempre vai ser um acórdão, professora? Olha só o que diz o inciso 3. Julgar em recurso especial causas decididas em única e última instância pelo TRF, pelo o TJ dos estados, do Distrito Federal. Então, veja, quando, né, esses tribunais eles decidem pelo princípio da colegialidade das decisões, eles decidem e materializam a decisão por meio de acórdão, porque a gente já sabe que quando a decisão monocrática cabe o que? Agravo interno, né? Então, das decisões aí de única instância ou de última instância destes tribunais, a gente tem um acórdão, e o acórdão ele vai ser aí o cabimento, né, do recurso especial. E aí esse acórdão vai ser apreciado em recurso especial quando tratar, né, e aí a gente se reporta aqui ao processo civil, né, quando tratar de situações, né, em que o acórdão, ele contrariou um tratado ou contrariou uma lei federal, ou então ele negou que esse tratado ou essa lei federal estava vigente, tá? Então, o acórdão também aí, ele vai ter que atacar, né? Ele na verdade, tem que ter julgado aqui, válido ato de governo local, né? Contestado pela parte em face de uma lei federal. Então, o governo local ele praticou um ato, o acórdão julgou que o ato era válido, tá? Contudo, a parte recorrente está alegando que a validade desse ato do governo local não existe porque determinado dispositivo de legislação federal, infraconstitucional, né, contraria a prática válida desse ato. E por fim aí, quando a gente tem a lei federal com interpretações diferentes entre aquelas que foram atribuídas por tribunais distintos, tá? Então, quando a gente tiver divergência entre tribunais a respeito da interpretação que é dada à lei, a gente tem aí possibilidade de recurso especial, tá? No recurso extraordinário, né, a gente tem aqui o artigo 102 da Constituição Federal, e aí mais uma vez vai dar aqui as circunstâncias, né, inclusive de cabimento também para esse recurso. Então, olha só, ao Supremo, né, principalmente compete a guarda da Constituição, então a proteção constitucional, cabendo a ele julgar mediante extraordinário as causas decididas. Olha, se já foi decidida, já teve o quê? Pré-questionamento, tá? Então, as causas já decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, que mais uma vez aqui é um acórdão, tá? Então, quando o acórdão contraria dispositivo da Constituição, quando o acórdão declara inconstitucionalidade de determinado tratado ou lei federal,
quando o acórdão julga válido que lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição e quando julgar válida a lei local contestada em face da Constituição. Esses casos aí que têm se alastrado pelo país, por exemplo, da possibilidade de discussão de gênero, né, nas escolas. Claramente essas legislações locais, né, elas são inconstitucionais, inclusive o Supremo já tem várias decisões nesse sentido. Muitos municípios continuam, né, muitas câmaras de vereadores continuam editando esse tipo de lei. E aí, quando esse tipo de lei ela é judicializada, a validade do ato praticado em decorrência dessa lei é judicializado, né, é possível, né, que diante aí do trâmite processual, essa discussão chegue até o Supremo e nós teríamos uma clara situação aí em que se discutia que o ato do governo local não foi válido porque se baseou numa lei local, né, que está sendo aí contrária à própria Constituição Federal. Se encaixaria perfeitamente no inciso 3, a linha C, tá bom? E por fim aqui, para a gente fechar nosso bloco, vamos falar um pouquinho de regularidade formal do recurso extraordinário e do recurso especial. O artigo 1029 do Código de Processo Civil diz para a gente que o RE e o RESP, né, nos casos previstos na Constituição, então no artigo 105 e no artigo 102, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Então, vai ser aqui perante o TJ ou perante um TRF. Em petições distintas que conterão a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto, as razões do pedido de reforma ou invalidação. Então, a gente tem duas petições aí, a petição de interposição perante o tribunal e a gente tem a petição das razões recursais, tá? Como vai ter também a petição das contrarrazões recursais, certo? E aí, nessas petições de interposição e de razão recursal, a gente elenca os fatos e o direito, faz uma breve exposição disso, faz a exposição do cabimento, em qual hipótese de cabimento prevista na Constituição se dará a discussão do RE ou do RESP e também quais são os motivos que levaram o pedido de reforma ou invalidação. Veja, no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial e recurso extraordinário, só se admite, né, juízo de mérito em relação a erro de julgamento, que é pedindo a reforma da decisão, ou erro de procedimento, que é pedindo a invalidação da decisão, tá? Quando o recurso fundar-se, né, em dissídio jurisprudencial, o que é isso, professora? Divergência de jurisprudência, tá? Quando você tem jurisprudências opostas ou foram feitas jurisprudências contraditórias, contrapostas, o recorrente fará prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução do julgado, disponível na internet, né, com a indicação da respectiva fonte, devendo-se em qualquer caso mencionar as circunstâncias que a identifiquem ou assemelhem os casos. Então, professora, eu tenho dois casos semelhantes ou idênticos para os quais o Supremo ou o STJ deu divergência jurisprudencial, deu decisões diferentes para os dois casos. Quando eu tiver essa divergência, eu preciso fazer o recurso, eu preciso alegar e provar a existência. Como eu faço isso? Eu pego no repositório oficial, né, as jurisprudências divergentes, então eu entro lá no site que tem o repositório das jurisprudências do Supremo e do STJ, e aí coloca a certidão, a cópia delas dentro do processo, tá? Ou, se não for por meio do repositório oficial credenciado do Supremo ou do STJ, né, eu retiro da internet de onde eu encontrei e aí cito a fonte de onde eu encontrei, né, e comprovo essa fonte aí dentro do recurso, tá bom? Quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, é proibido ao tribunal admiti-lo com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes,
sem demonstrar a existência da distinção. Olha, eu aleguei, fiz recurso extraordinário, eu fiz recurso especial, dizendo, pera ainda, tem divergência jurisprudencial, tem dissídio jurisprudencial nas decisões que estão sendo dadas pelos tribunais superiores. Se isso acontecer, não pode o tribunal, seja o STF, seja o STJ, negar, né, a análise desse recurso de forma genérica, dizendo que simplesmente as circunstâncias fáticas das situações entre as jurisprudências que eu alego ser divergentes, que elas são distintas. Posso dizer que elas são distintas? Sim, mas me diga por que elas são distintas. Não basta dizer que são distintas, que são diferentes. O Supremo ou Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção desde que não repute grave. Atividade saneadora aqui, tá, gente? De vícios que não são considerados como graves, tá? Então, a questão do preparo que pode ser juntado, isso desde que o recurso ele seja tempestivo, tá? Essa questão aí, se for sobre dissídio jurisprudencial, faltou eu comprovar a existência das fontes do dissídio. É um vício que não é grave, que pode ser saneado, que pode ser corrigido, e aí o Supremo pode dar prazo para fazer isso, tá bom? E para fechar, ó, a questão do efeito suspensivo, né? Que a gente já discutiu lá em Roque. E aí diz, ó, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou especial poderá ser formulado por requerimento dirigido a quem? Veja, a gente pode requerer ao Tribunal Superior respectivo, então, ou ao STF ou ao STJ, em que momento, professora? Se esse pedido for feito aí entre o momento em que houve a interposição do recurso e a sua distribuição. Então, eu faço, né, esse pedido ao Tribunal Superior nesse momento. Ao Tribunal Superior respectivo, né, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, tá? Ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar, tá? Eu repeti aqui os dois dispositivos, certo? E aqui, ó, importantíssimo, que a gente já discutiu na nossa aula da semana passada, esses 3 incisos, né? Que é quando eu direciono o meu pedido para o relator, que é quando eu direciono o meu pedido para o presidente ou vice-presidente do tribunal local, tá certo? Nesse caso aí, a gente tem as circunstâncias em que vai ser para o relator se já tiver sido distribuído o recurso, tá? Então, o recurso ele foi distribuído, já aconteceu o sorteio eletrônico, já identifiquei o relator, meu pedido é para ele. Professora, no caso aqui, essa hipótese, tá? Eu trouxe assim dessa forma, porque a redação originária do CPC, né, era assim, ó, do inciso 3, assim como era do inciso 1. A originária era essa, e aí ela sofreu modificação, tá certo? Pela Lei 13.256, e aí do inciso 1 ficou assim, e do inciso 3 ficou assim. Então, eu direciono aqui ao presidente do tribunal recorrido, tá? No período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso em que o recurso tivesse sido sobrestado nos termos do artigo 1037. Então, professora, se eu tenho, tá, um pedido que é feito de aplicação do efeito suspensivo, e esse pedido foi feito entre a data da interposição do meu recurso e a data da publicação da decisão de admissão, eu direciono meu pedido para o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, tá? Direciono para o relator se já tiver acontecido a distribuição e direciono, né, para o STF ou o STJ, no caso, né, quando a gente tiver aí no momento entre a publicação da decisão de admissão e a sua distribuição, tá certo? Belezinha? Lembrando que esse efeito suspensivo aqui é justamente o Ope Judicis, certo?
ou seja, efeito suspensivo impróprio, em que precisa ter o requerimento, a análise das circunstâncias para poder fazer aí a suspensão. Daqui a pouco a gente volta com o nosso quarto bloco.